Todo mundo odeia a prótese. No episódio de hoje vamos falar sobre os preparos. Esses queridinhos eu vou te contar, ficam dentro das moldagens escondidos, só esperando para dar as caras no gesso. Nunca dá para saber o que é que vem pela frente. Às vezes eles vêm bonitinho, os perfeitinhos, são sempre queridos, dá vontade de trabalhar. Mas tem também os retentivos, os expulsivos e tem uns que a história deve ser maluca. Olha isso aí, o que será que aconteceu? Cara, essa ansiedade olhando as moldagens sempre não dá. Tá na hora de fazer outra aula. Alô, doutora Ju, segura que eu tô chegando. Fala, dentista, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Todo Mundo Odeia Prótese. Nessa série nós vamos falar de 4 temas. Já falamos sobre registro de mordida, vamos falar hoje sobre preparo e os 2 próximos vídeos vão ser sobre moldagem e terminação. Por que a gente escolheu esses temas? Porque são temas que a gente vive diariamente aqui no laboratório, desafios com esse tipo de tema e também porque rolou uma votação aí no Instagram. Então, se você quer assistir sobre preparo e se você acha que essa aula vai te ajudar, eu já vou te convidar agora para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante e ele entrega para mais pessoas. Entregar significa que outras pessoas vão conseguir ver esse vídeo, então outras pessoas também vão ser beneficiadas. Lembrando que eu sou Juliana Rossi, sou dentista há 18 anos, protética há mais de 23 anos e aqui na Revigore a gente tem a clínica e tem um laboratório de prótese. E a ideia desse canal é contribuir com você. Como? Melhorando o seu dia a dia clínico e assim também a gente melhora o seu relacionamento com o seu protético. E ao contrário também. Então aqui eu sempre fico meio como advogado do diabo, né? Eu sempre falo a parte que é difícil também na boca e também sei a dificuldade que o protético tem. Então isso é para melhorar esse relacionamento e aí quem está ganhando é o paciente. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também quer fazer bem pelo seu paciente. Beleza? Antes da gente começar aqui, colocar a mão na massa, então eu vou fazer o preparo de um dente 36 para uma coroa total. Antes de eu ir fazer essa parte técnica, né, a prática mesmo, quero te falar o seguinte. Vocês viram aí na vinheta, né, o problema de um preparo retentivo, o problema de um preparo que não tem espaço, de um preparo... São dia a dia que a gente recebe aqui, preparos que muitas vezes não cabe aquela coroinha que precisa, ou preparo que fica muito expulsivo. Então eu queria pincelar o que isso pode causar lá na vida clínica. Se um preparo ficar expulsivo demais, o que isso pode impactar na sua vida, dentista? A coroa do seu paciente pode soltar, porque o preparo não teve aquela retenção mecânica que poderia. Ah, Ju, mas que balela, não preciso de retenção mecânica, a gente está na era adesiva. Eu fiz um preparo para uma coroa de Emex e eu consigo condicionar. Beleza, é claro que essa adesão vai existir, mas o preparo também poderia ficar numa forma melhor. E assim você contar com a adesão e o imbricamento mecânico também. Outra questão que dificulta muito a vida do protético é quando o preparo não tem espaço. O que isso pode implicar lá no seu dia a dia clínico? Primeiro que a sua coroa pode não ficar com a beleza que você gostaria, né? Se a gente pensar numa metalocerâmica, a gente faz quase nada de metalocerâmica aqui, mas se for pensar numa metalocerâmica, a espessura fica muito pequena, ela fica opaca, não fica legal, fica feia. Se a gente for pensar em Emex, poxa, o seu Emex vai ficar fininho e aí a chance disso fraturar na boca é muito grande. Então a gente precisa deixar uma espessura mínima aí para o protético trabalhar, para realmente restaurar a forma anatômica do dente, né? Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Lembrando que eu sou uma dentista conservadora. Eu desgasto sempre o mínimo possível do dente do meu paciente. E é nessa filosofia que a gente trabalha. Então, quando a gente vai fazer uma coroa, eu estou falando de uma coroa convencional. Ah, Ju, mas você faz uma coroa que é uma coroa quase sem preparo? Sim,
Mas isso é um pouquinho mais difícil, não vai ser abordado nesse vídeo, tá? Ah, você faz a vestibular e a oclusal? Sim. Nesses casos ela pode ficar mais fina? Pode, mas isso é outra situação. Aqui é uma coroa convencional, beleza? Então agora eu tô aqui com o meu manequim, vou separar as brocas e já vou começar a explicar para vocês que broca que eu vou usar, como que eu vou fazer e como que você vai fazer a prova real, sabe? Só que a prova real vai ficar para um outro vídeo também. Sabe quando você precisa saber se aquele seu preparo ficou bom? Tem uma forma de fazer isso no seu consultório e depois no final desse vídeo eu vou te falar, beleza? Então vamos lá. Tô aqui com a minha caixinha de broca. Gente, eu não uso essa caixinha de ponta diamantada no meu consultório. Por que eu não uso? Porque a vigilância toda hora muda, então eu esterilizo assim, as brocas separadamente. Tá aqui na caixinha porque fica fácil me lembrar do número da broca para eu falar para vocês e fica mais didático dessa forma, tá? Que ponta diamantada que nós vamos usar? Eu vou usar uma ponta diamantada, que é essa que tem essas canaletas aqui. Essa ponta diamantada, o número dela é 4142, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês, ó. 4142. Essa ponta diamantada, ela tem uma canaleta onde não tem diamante, né? Se vocês perceberem aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, no meinho dela aqui, ó, não tem diamante. Então ela vai promover uma canaleta ali, onde eu vou conseguir mensurar o tanto que eu tenho que desgastar. Beleza? Então eu vou começar por aqui e aí depois eu vou usar as outras pontas diamantadas para eu dar o formato do preparo. Ah, Ju, mas aí, para você fazer essas canaletas, você tá contando com um dente rígido, que é o caso aqui. Gente, para eu começar a explicar sobre o preparo, eu vou começar da forma mais simples, de uma forma mais fácil, para depois a mais complexa. Aqui é o caso de um dente rígido, de um dente... Não que ele não necessariamente precisa ser rígido, ele poderia ter uma restauração MOD, por exemplo. Mas é um dente que tem a coroa. Agora, se for um caso do paciente que já tem uma coroa que você está trocando, é parecido com o que a gente vai fazer, só que a ordem é inversa, porque aí você já tem um dente desgastado. Então aqui a gente está partindo do princípio que eu vou fazer um preparo de forma regressiva. E um dia a gente pode criar um vídeo fazendo um preparo de forma progressiva ou de uma forma onde o dente já está desgastado, beleza? Então o primeiro passo é, eu vou mensurar quanto que eu vou medir aqui, né? Eu vou criar canaletas para eu ter noção do quanto que eu estou desgastando. Qual é o desafio do preparo? Eu desgastar de uma forma que o preparo tenha uma área de um desgaste homogêneo, né? Não muito de um lado e pouco do outro. Esse é o desafio. Então, por isso, eu vou marcar com essa ponta diamantada todas as faces desse dente para me orientar quando eu for com a outra ponta diamantada. Beleza? Ah, Ju, você falou um número da broca aí, eu tenho uma broca e eu não sei que número que é, porque eu já não tenho a caixinha, ela não tem o número dela. Como é que eu faço para saber que a minha broca dá para fazer o que você está falando aí? Bom, você pode comprar um paquímetro digital, não é caro esse paquímetro, tá? Por quê? Você vai medir a sua broca. Então você vai medir a parte que ela tem um diamante e a parte da canaleta, para você saber quanto que ela vai promover de desgaste. Essa 4142, eu já sei que ela promove 0,5 milímetros de profundidade com a canaletinha. Se você não souber, você vai lá e vai medir, certo? Você vai pegar o paquímetro e vai medir aqui no meinho da sua ponta, aonde tem o diamante e aonde não tem o diamante, beleza? Mediu, descontou, vai saber qual a profundidade que essa canaleta cria. Ah, eu não quero ter esse trabalho, você pode comprar uma ponta diamantada 41, 42 também, porque afinal de contas a gente precisa de várias pontas, certo? Então vamos lá, vou começar com essa ponta diamantada aqui, vou fazer a canaleta, eu vou tirar aqui, vou facilitar a minha vida, porque afinal de contas, quando a gente faz gravando é um pouquinho mais chato a posição, então eu vou facilitar a minha vida. Na boca a gente tem a boquinha do paciente, mas aí é uma outra situação, né? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa canaleta para me orientar. Até onde que eu vou? Eu vou até ela não desgastar mais, porque assim ela vai criar a canaleta. Ah lá, agora eu sei que não vai mais.
Por quê? Porque já encostou na haste onde não tem diamante, certo? Para me orientar. Vou fazer a mesma coisa na lingual, até eu sentir que encostou. Olha lá, a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó. Canaleta. Certo? Criei a canaleta. Agora eu vou criar a canaleta na oclusal também. Eu ponho o motor inclinado. Por que eu ponho o motor inclinado? Porque a oclusal é inclinada. Então, para eu criar a canaleta de forma correta, eu vou inclinar também o motor, até ela ficar num ponto que ela não desgasta mais. Essa é a melhor forma de treinar a mão para fazer preparo, é desgastar no gesso, no modelo do paciente, no manequim, porque assim você vai treinando a sua mão com a posição da ponta diamantada. Eu vou dar uma dica aqui hoje para que você sempre se lembre na hora de fazer o preparo. Fiz as canaletas, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou juntar essas canaletas, eu vou começar a tirar essa diferença de altura, certo? Porque aonde tem a canaleta que está mais profunda e tem essa parte que é mais alta, que é onde era o dente natural. Então agora eu vou começar a nivelar. E aí, a minha ponta diamantada também, se eu não souber a espessura dela da ponta, lembra? Eu pego o meu paquímetro e vou lá medir, ó, quanto que tem a ponta do meu paquímetro. Desculpe, a ponta da minha ponta diamantada tem 1,2. Então, significa que a ponta da minha ponta diamantada vai desgastar 1,2 milímetros. É bastante coisa. Se eu quero uma terminação com 0,6, então eu vou entrar com metade da broca, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou juntar as canaletas. Eu não vou trabalhar na terminação. A terminação vai acontecer, mas eu não vou primeiro na terminação. Primeiro eu vou juntar as canaletas. Vou juntando, ó, sempre lembro da inclinação, da oclusal, lembrando que fica inclinado no sentido da oclusal mesmo, né? Porque aqui é a inclinação da face oclusal, da porção vestibular e da porção palatina. Aqui, gente, eu tenho que usar um adaptador, então por isso que a broquinha não prende tão bem, mas aí na boca eu estaria com alta rotação. Vou lá. Aí quando a gente tem que ir na região proximal, né, para romper o ponto de contato, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma ponta diamantada fina, porque eu não quero desgastar o dente do lado. Eu não posso entrar e estragar o dente do lado. Então, eu vou pegar uma pontinha fina. Para eu entrar ó, eu vou aqui, ó, eu vou fazer uma canaleta dentro do 46 mesmo. Eu não vou fazer entre o 46 e o 45, senão eu vou pegar proximal do 45. Eu vou fazer no próprio 46, ó. E aí vai ficar uma beirinha de esmalte, né, em pezinho ali, que depois eu vou quebrar e aí sim eu começo a preparar essa região, para eu não correr o risco de entrar e machucar o dente do lado. Pode colocar também uma matriz metálica para proteger o dente 45.
Olha lá, ó, tá vendo? Eu vou criando uma canaleta aqui, ó. Eu já vou dar um close aqui para vocês verem, tá? Olha lá como fica, ó. Uma canaleta no próprio dente, sem tocar o 45. Porque essa região eu vou ter que desgastar mesmo. Mesma coisa eu vou fazer na região distal também, para eu não pegar o dente vizinho. Olha lá, quando eu fui mais um pouco, ela mesmo já fraturou. Aqui, ó, fui mais um pouquinho, ela fraturou, então eu rompi a proximal, tá vendo? Aqui também já rompeu. Certo? Agora eu vou começar a dar um acabamento nessa proximal com essa mesma ponta que é mais fininha, até que eu consiga entrar com a outra ponta diamantada sem tocar no dente do lado. Beleza, vou voltar com a minha outra ponta diamantada que eu tava, 41,38. Essa é uma grossa, tá? Um diamante grosso. Porque depois nós vamos usar a ponta também fina para dar acabamento. O que eu falei para vocês que eu ia dar de dica, né? Sempre olhar a cabeça do motor. Qual é o exercício que você precisa fazer? Se você está trabalhando, essa ponta diamantada, ela é uma tronco cônica. O que significa isso? Ela é uma ponta diamantada que essa parte é mais, o diâmetro é maior e essa parte o diâmetro é menor. Então ela é cônica. Ela por si só vai dar a expulsividade que o preparo precisa. Então, ou seja, se eu trabalhar com a cabeça do meu motor reto assim, ó, no mesmo eixo do dente, ó, pensa comigo, se eu coloco a broca aqui e ela já é inclinada, eu vou trabalhar aqui, ó, ela já vai dar inclinação suficiente. Qual é o erro? O que acontece quando o dentista faz um preparo muito expulsivo? A cabeça do motor tá assim, ó, tá muito inclinada para dentro. E um preparo expulsivo, a cabeça do motor está inclinada para fora. Entende? Por quê? Porque essa inclinação vai promover uma parede retentiva. Então, você sempre precisa lembrar que o eixo de inserção dessa prótese, o que é eixo de inserção? O caminho que ela percorre até assentar, até chegar na terminação. É de oclusal para cervical. Então, você tem que trabalhar assim, ó. A maior dica que eu posso te dar nesse vídeo hoje é não mexer o punho, ó. Quando você estiver trabalhando, você não mexe o punho. Você mexe o braço para trabalhar. Porque se você fizer isso aqui com o punho, aí você pode criar paredes que não correspondem com aquilo que você deseja. Esse é o maior... assim, isso mudou muito a minha maneira de preparar os dentes quando eu comecei a sempre olhar para a posição da caneta. Então, da cabeça do meu motor. Então, quando eu estou preparando, o que eu faço? Estou lá preparando, eu estou olhando para o dente e eu paro o motor e olho para a cabeça da caneta. E vejo onde ela está. Se ela estiver assim, tá errado, né? Se eu estiver trabalhando na vestibular. Se ela estiver assim, tá errado. E eu sempre vou corrigindo a cabeça do meu motor para eu trabalhar já com a expulsividade que a ponta diamantada me dá.
Bom, acho que eu já fiz o desgaste necessário. Eu vou dar uma conferida aqui com o antagonista. Olha lá, ó. Na palatina, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Talvez não dê para ver, porque teria que pegar uma imagem aqui de dentro, ó. Mas na palatina eu tô vendo que pela vestibular e eu virando aqui por palatina eu não consigo enxergar. Então na boca do paciente eu estaria vendo que aqui, ó, pela vestibular, eu vejo a cúspide palatina do superior que não tem espaço. Então eu preciso desgastar um pouco da cúspide lingual do meu preparo. Então eu vou lá desgastar um pouquinho. E se na boca eu tiver na dúvida e não conseguir enxergar direito, você pode até... Eu já vou contar como que você vai saber fazer a prova real do seu preparo. Lembra que eu falei que eu ia falar no final do vídeo? Eu vou falar daqui a pouco. Mas você pode, por exemplo, dar uma lâmina de cera 7 para o paciente morder em cima do preparo para você ver o quanto está desgastado, se está tendo espaço ou se não tem. Vou lá conferir novamente. Beleza, agora eu tenho espaço. Então agora o que eu vou fazer? Com o meu preparo já com desgaste, agora ele está desgastado, mas ele não está bem acabado, né? Eu já desci aqui, ó, com a minha ponta diamantada, eu já desenhei a minha terminação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha ponta grossa por uma ponta F. Porque agora eu vou começar a alisar o meu preparo, né? O preparo ele não acaba quando a gente só faz o desgaste. Eu também quero que ele fique bem lisinho. Então agora eu vou com a F, a mesma broca, só que o mesmo formato de ponta diamantada, só que mais fino diamante. E vou lá. Pronto, é isso. Preparo alisadinho, terminação bem delimitada, né? Na boca, assim, eu acho mais fácil do que no manequim, porque na boca a gente estaria trabalhando com alta rotação e depois só alisar com baixa rotação. Recomendo que vocês tenham um multiplicador, o multiplicador ele usa a ponta de alta rotação no baixa rotação, justamente para alisar o preparo e você conseguir deixar o preparo mais bonito, sem ranhuras. Qual é a ideia de ter um preparo mais liso, né? Já que não poderia ser uma retenção, vamos pensar assim? Não, porque se você tem muita irregularidade no seu preparo, por exemplo, aqui é um preparo para uma coroa de Emacs. Se eu estou cheia de irregularidade, eu também dificulto a adaptação da coroa. Então o preparo ele tem que ser sempre o mais liso possível, mesmo que nós vamos contar com adesão. Certo? Então aproveita aí se você gostou desse vídeo, se você quer deixar comentário, se você quer pedir tema, pode deixar aí nos comentários abaixo. Compartilha com outras pessoas se você gostou, aproveita para curtir, a gente pede isso porque isso é importante para o nosso trabalho no YouTube, para ele distribuir para mais pessoas. Beleza? Muito obrigada, até o próximo vídeo da nossa série Todo Mundo Odeia Prótese. Fala, dentista! E aí, você gostou desse conteúdo? Você gostaria realmente de ter um laboratório parceiro que te ajudasse no dia a dia clínico? Como que faz isso, Vitor? Não perde tempo, clica no link da bio, você vai cair direto na conversa de WhatsApp com a nossa equipe, tá? Então sempre... Hashtag Me ajuda que eu te ajudo. Vem trabalhar com a gente te garante isso. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.